Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter, Deus deu muita sabedoria para ele, era muito sábio. Leia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro, o ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter, Deus deu muita sabedoria para ele, era muito sábio. Leia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro, o ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter, Deus deu muita sabedoria para ele, era muito sábio. Leia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro, o ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter, Deus deu muita sabedoria para ele, era muito sábio. Leia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro, o ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter, Deus deu
sabedoria, ele era muito sábio. Lia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro. O ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter. Deus deu. Muita sabedoria, ele era muito sábio. Lia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro. O ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter. Deus deu. Muita sabedoria, ele era muito sábio. Lia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro. O ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter. Deus deu. Muita sabedoria, ele era muito sábio. Lia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro. O ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade. Morreu com 60 anos. Passou. Nós não vamos passar, não. Com 60, com 50, com 30, Deus é que sabe. Nós vamos passar para a eternidade. Vamos passar para morar com Deus. Amém? Eu fico preocupado com a situação de muitos que estão dentro da igreja, sabe, perdidos. Um homem que Deus deixou ter tudo, toda a sabedoria, né, que um ser humano poderia ter, Deus deu para ele. Dinheiro que não acabava mais, fama que não acabava mais, 1000 mulheres, para mostrar, sabe o quê? Que a felicidade não está em nada disso. Deus deixou ele ter. Deus deu. Muita sabedoria, ele era muito sábio. Lia Provérbios para você ver. Ele tinha muito dinheiro. O ouro era como pedras. Ele não negou nada que os olhos dele pediu. Tudo que os olhos queriam, ele teve condições de ter. O que ele desejou, ele teve. Mas chegou à conclusão que tudo era vaidade.